Marília, agora nós estamos num mês que ele tem, assim, os meses eles têm várias campanhas, eles têm vários significados, mas o nosso grupo, ele escolheu uma temática para ser abordada nesse mês e nós escolhemos a cor azul. Então nós sabemos que bela cor. Foi e é algo que mexe muito, não somente com você, mas com muitos de nós. Então a gente quer um pouquinho da Marília atuando nas causas sobre TEA. A gente quer saber um pouco dessa sua atuação com os autistas. Antes de mais nada, eu quero deixar muito claro aqui que eu não sou profissional da área, não entendo tecnicamente, eu sou uma curiosa, uma enxerida. Uhum. Quando eu identifiquei que uma menina, à época, estava sendo deixada de lado por conta de que os amiguinhos não entendiam, aquilo me chamou muita atenção. E aí eu me interessei por conhecer a causa. E é uma coisa que nos apaixona, né? E aí eu comecei a estudar um pouco a respeito, mas principalmente fazer escuta. E, me desculpe a sinceridade, mas em todas as escutas só iam as mães. Eu nunca vi um pai. Uhum. Sabe, lá no meu escritório, à época, como deputada, os pais... Eu te juro, se eu vi assim, uns 3 pais irem nessa escuta, foi muito. Então, geralmente é a mãe. E a gente também fazia um trabalho para as mães, porque a gente pensa assim, quem cuida de uma criança autista? E antes de eu sair do mandato, a gente estava começando a trabalhar também o autista na idade adulta. As pessoas esquecem que o autista fica adulto. Sim. Né? E que precisa de um atendimento, que precisa de um acompanhamento, e que precisa de leis específicas. Então, através dessas escutas que nós fazemos, nada saiu da minha cabeça. O que eu fiz, quando foi no 3º mandato do Valdez, eu quebrei protocolo, para variar um pouco. À época, o presidente da Assembleia ficou meio bravo comigo, porque eu falei, não, quem vai passar a faixa para o governador Valdez vai ser uma criança autista, para chamar a atenção da sociedade. E foi justamente essa menina que eu conheci que virou a minha cabeça para essa temática, para essa causa, na verdade. Ela que entregou a faixa para o Valdez. Porque, por mais que eu escute, às vezes, principalmente no mês de abril, né, no dia 2, da conscientização, eu escute algumas mães que se revoltam. Ah, mas não melhorou isso, não melhorou aquilo. Eu entendo, eu realmente entendo. Mas a gente tem que saber que é uma luta diária, não tem como parar. Sim. E a gente tem que falar diariamente sobre isso, a gente tem que fazer campanhas, sim, de visualização, a gente tem que ter debates, porque é dessa forma que a gente vai conquistando mais e mais para esse público em específico. Porque, entenda bem, nós temos um problema muito sério aqui no Estado, muito, muito sério, que a época que Valdez era governador, nós tentamos em Belém, nós tentamos, onde mais, Marília, em 3 estados, não sei se foi no Maranhão, trazer mais neuropediatras para cá. E não conseguimos. Não conseguimos. Oferecia-se, a Secretaria de Saúde à época oferecia um valor alto, não queriam morar aqui. Hoje nós temos neuropediatra, até onde eu sei, nós temos a doutora Márcia e a doutora Fernanda Alcolumbre. Aí nós temos outros neurologistas. Então, é muito difícil também, porque se você pegar a agenda particular desses médicos, na particular, tu vai demorar 6 meses para ser atendido. Hoje em dia tá mais de ano já. Ó. Hoje já você não consegue vaga mais para atendimento nesse ano. E eles já, na verdade, não estão nem marcando mais, porque realmente já estão com o ano inteiro lotado. Então, eu acho que assim, um dos maiores problemas que nós temos é o diagnóstico precoce. Por quê? Porque nos falta pessoal. E a partir daí, diagnosticou, o que pode ser feito? Aí também nós temos um outro problema. A população em geral não tem uma continuidade nesse tratamento. Aí a criança às vezes consegue uma consulta com fono, mas não consegue com TO. O TO. Aí não consegue, entendeu? Psicomotricista. Isso.
com os profissionais das mais diversas áreas. Então, nós temos muitas carências? Temos. Nós temos muitas necessidades? Temos. Mas se nós pensarmos que é uma política pública relativamente nova, sim, eu estou dizendo porque se começou aqui no Amapá, eu estou falando aqui no Amapá. Repito, não adianta virem para cima de mim, não sou profissional da área, eu sou uma curiosa que sempre coloquei o meu mandato, o nosso mandato, para trabalhar pelos autistas e pelas famílias. Começou a se falar de autismo em 2010. Tem 14 anos. 2010 para 2011, 12. E se falava pouco. Começou a se dar visibilidade mesmo em 2014. Tem 10 anos. Então, tem muita coisa para ser feita. A gente está com algumas aqui, e é interessante, porque isso faz parte da história da então deputada Marília. Olha, lei que obriga a inserção do símbolo mundial do autismo nos avisos de atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados do Estado. Direcionou recursos e emendas impositivas para apoiar atividades voltadas ao diagnóstico do autismo, qualificação empreendedora e acolhimento de crianças e adolescentes em risco social. Em 2021, ela destinou R$200 mil para melhorias no diagnóstico e desenvolvimento de pessoas com TEA por meio do Núcleo de Avaliação e Neurodesenvolvimento. Teve também a lei do cordão do girassol, sancionada, que estabelece aí o uso de cordão de girassol como símbolo de identificação para pessoas com deficiências ocultas, como autismo, facilitando o reconhecimento, né, e o atendimento prioritário, carteira de identificação da pessoa com autismo, redução da carga horária para servidores públicos, né, é a lei estadual número 1967/2015, que permite a redução da carga horária de trabalho para servidores que sejam pais ou responsáveis. A gente pegou aqui um pouco do que foi feito ao longo desse... Isenção de PVA, até porque só o executivo que pode, né, uma iniciativa do executivo, essa isenção de PVA e essa carga horária, foi a época governador Valdez, porque a gente entende a necessidade de acompanhamento dessas crianças. Então, o servidor público, que é pai, mãe ou responsável, ele tem direito a isenção de 50% da carga horária para fazer o acompanhamento de seus filhos. A gente percebe ali que o seu trabalho como delegada era voltado para as mulheres. A gente percebe que o seu trabalho no legislativo estadual, ele era voltado para a mulher, acabava sendo voltado para a família, para o filho, né? O que vai ser feito com aquela criança, o que vai ser feito com aquela mulher, né? Quem cuida de quem cuida. Hoje, no Tribunal de Contas, como é que ficou muito esse trabalho? Dá para fazer alguma coisa voltado para a mulher? Claro que dá. Tive até um fight. É fight que fala, né? É um fight. Um embate. Eu fui para um evento de tribunais de contas, fui fazer uma palestra sobre a primeira infância, que eu sou a coordenadora estadual da primeira infância aqui no Amapá. E um determinado conselheiro presidente de um tribunal, um dos 33 tribunais do país, veio falar assim: olha, você tem que tirar isso do seu dia a dia como conselheiro. Eu falei: como? Como? Não, você não é mais delegada, você não é mais deputada. Eu digo: sou mulher, eu vou continuar sendo. E eu vou continuar fazendo um trabalho, inclusive, de averiguação das políticas públicas para as mulheres, para as crianças. E por que? Diz assim: Maria, mas tu volta sempre para a mulher. Nós somos um estado que 52% da população são mulheres e donas de casa, e gerenciam a casa, e cuidam da família. Sim. E se viram sozinhas, são mães, são pais. Se tu cuida dessa mulher, tu cuida da família toda. Tu cuida do filho, tu cuida do irmão, tu cuida do pai, tu cuida do avô. Estás entendendo? Então, no tribunal não é diferente. E ontem o presidente Parnov, Reginaldo Parnov, que é o nosso presidente hoje do Tribunal de Contas aqui do Estado do Amapá, ele fez uma fala muito importante no encontro dos municípios no SEBRAE, quando ele coloca que nos últimos 10 anos, os tribunais, no geral, os 33 tribunais da federação, têm tido uma visão diferenciada, uma aplicação diferenciada do que é a nossa função, porque até então nós tínhamos, enquanto Tribunal de Contas, o que na prática, garantir que o recurso público seja bem aplicado. Ponto. De forma simples para todo mundo entender. Não, nós temos que saber como é que essa política pública está sendo aplicada. Não é só o quanti, é o quali. É entender que nós temos que abrir cada vez mais as portas para fazer um trabalho com o nosso jurisdicionado, seja estadual, seja municipal, seja na Câmara, seja na Prefeitura, né? Seja no Estado,
vamos fazer um trabalho pedagógico. Vamos capacitar os nossos jurisdicionados. Para quê? Para saberem executar bem o recurso público? Sim, muito bem. Mas principalmente para que a política pública chegue na ponta. Por quê? Porque quem precisa dessa política pública é a sociedade. Sim. Então nós, enquanto tribunal, não temos que ter só o rigor da lei. Claro, é a nossa função, se existe o dolo, que se responsabilize a quem de direito. Mas, mais do que isso, a gente tem que fazer um acompanhamento, a gente tem que fazer determinados esclarecimentos preventivos, porque senão já gastou errado o dinheiro, vai vir a multa, vai vir a penalidade, inelegibilidade. Mas já se gastou errado. O que a gente tem que fazer enquanto Tribunal de Contas é garantir que o recurso não só seja aplicado a contento, mas que a política pública chegue na ponta com qualidade. Seja na educação, seja na saúde. Então, voltando à tua pergunta, claro que dá para fazer. Porque aí eu estou fazendo não só como coordenadora da primeira infância no estado do Amapá, mas como conselheira, e agora assumi esse mês a Escola de Contas, e a gente vai fazer essas parcerias com todas as escolas, seja do Legislativo, seja do Judiciário, seja do Governo do Estado, para a gente capacitar cada vez mais, né, para que o resultado dessas políticas sejam positivas. E a gente tem como fazer assim, verificar se a política para a mulher está sendo alcançada, se a primeira infância de 0 a 6 anos, essas crianças estão sendo atendidas na saúde, na educação, na assistência. Então, óbvio que dá para trazer. Aí junta a Marília delegada, a Marília deputada, né? Acima de tudo a Marília ser humano, com a conselheira. Com certeza absoluta você aplica isso no cotidiano do tribunal. E que a gente já dá para ver que, assim, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e acredito que você também. A tua profissão, ela foi te levando e uma coisa complementa a outra. Com certeza. A vivência de delegada, ela te preparou para ser uma legisladora ativa, junta mais essa carga que está podendo ser aplicada e é inerente à sua vontade. Não tem como tirar, né? O sangue da delegada legislativa. Mais